Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira com imagens geradas pela BCC Television às 19 horas das segundas-feiras. Que sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Dessa feita, uma cultura quase que diferenciada, digo quase, porque é um homem também que tem uma atividade miseravelmente boa, dramaturgo, radialista, o cara é simplesmente demais. Luciano Martins Costa, jornalista, dramaturgo, escritor, aliás, multifacetado, vários livros de diversos gêneros, né? Sim. Isso que eu acho interessante. E vem nos visitar para falar do seu lançamento aí recente, um título meio controverso, meio esquisito, mas ele vai fazer a gentileza de nos explicar. Contraparto. É isso aí, Luciano? É isso aí, Ralf. Muito obrigado pelo convite. Obrigado é um você. Prazer, quase que não dá para vir. O trânsito é difícil, mas eu estive também uma série de problemas na semana, mas estamos aqui. Mas muito também, obrigado pelo convite. não, poxa vida, eu não sabia que um dos teus, com aspas, problemas é a tua peça que você lançou. Eu tenho uma peça Fantástico de teatro isso, né? que acaba de ter uma reestreia em São Paulo. Está no Teatro Nicete Bruno, no Shopping West Plaza, toda quarta-feira, às 8h30 da noite. West Plaza aqui em São Paulo, que região que é? Região Oeste, no fim da Avenida Sumaré. Certo. Ao lado do viaduto Antártica. Perfeito, perfeito. Pode vir também pela Avenida Francisco Matarazzo. Toda quarta-feira, às 20h30, com Márcio de Luca, é um monólogo chamado Crime e Castigo, uma vida para Rodion Raskolnikov, que é uma dramatização do livro do Tchekov, do Dostoiévski, né? Que foi publicado pela primeira vez em 1866. É a história de um jovem que, lançado na miséria, perdeu a universidade e perdeu os alunos particulares que ele tinha e resolve assaltar uma agiota. Esse é o clássico. E acontece uma tragédia. Ele mata 2 pessoas e tem que lidar com a sua consciência. Então, o livro termina quando ele tem 24 anos de idade, está condenado à prisão nas galés, na Sibéria. Eu pego esse personagem, dou para ele mais 40 anos e faço ele voltar à vida aos 64, e ele vem ao palco prestar contas do crime que cometeu. É um drama de consciência relatado por um personagem com um ator fabuloso, que é o Márcio de Luca, capaz de decorar 40 páginas de um texto de 1h30. Eu não lembro nem o que eu almocei ontem. Ele decorou 40 páginas, não comete um erro. E você não se lembra o que almoçou hoje, porque você ainda não almoçou, então tudo bem. E essa peça está em cartaz aqui em São Paulo, toda quarta-feira, às 20h30, no Teatro Nicete Bruno. Vai até quando? Até julho? Até julho ou agosto. Temos um contrato de 3 meses. Perfeito, puxa vida. Você, no teu livro, você diz que o novo Contraparto, depois você vai explicar, por gentileza, também o título, por que você escolheu esse título. Porque, para mim, Contraparto é um aborto. Não, ao contrário. Não é? Não. É o contrário? É. Bom, então vamos lá, desculpe. Então vamos lá. Você disse que o romance é um fluxo de consciência. Sim, eu trabalho no romance, trabalho muito a questão psicológica dos personagens. A consciência, o pensamento e tal. Nos meus romances não tem muitos acontecimentos. Tem o drama, o pensamento, a história é relatada pelas emoções do personagem. Então não tem coisas explícitas. Esse Contraparto é o último deles, mas eu tenho outros romances que também trabalham essa questão. Eu tenho um romance chamado Sanctus Cunos, por exemplo, que é a história de um sacerdote que começa a demenciar, começa a sentir os primeiros sinais de demenciamento. Um padre perfeito. Existem os sacerdotes perfeitos, é um fenômeno muito interessante, homens que são naturalmente sacerdotes. Eles não têm libido, eles não têm paixões, são muito raros, mas existem. Absolutamente neutros. Absolutamente santos, digamos assim. Homens que conseguem levar uma vida inteira sem cair nas paixões humanas. Então, o meu personagem do Sanctus Cunos é um padre que começa a sentir os sinais de demenciamento e tem medo de que o diabo venha tentá-lo
no momento que ele está fragilizado pela idade, pela doença, e que ele venha a perder uma vida inteira de virtudes em função de um momento de fraqueza. Então eu faço uma brincadeira no texto em que eu faço o leitor acreditar que ele está realmente conversando com o diabo. E é o demenciamento dele. E como é que eu faço isso? Coloca nas manifestações do diabo, são todas feitas em cima de contextos reais, de fatos que as pessoas conhecem. E que estão vivenciando. Que estão vivenciando, que aconteceram aqui, que aconteceram em outros lugares e tal. O clima é sempre real, os lugares citados são reais. Eu faço uma grande pesquisa sempre antes de cada romance, antes de começar cada projeto. O Contraparto também é um livro de fluxo de consciência, que é a história de um homem, baseado numa história real, mas é ficcionada, de um homem que foi um dos mais perversos agentes do governo do Pinochet. Foi condenado, Isso é quase um pleonasmo, né? É quase um pleonasmo. Ele era filho de um oficial nazista e ele veio para o Chile, depois que o pai dele foi executado na Europa, ainda pequeno, com 4 anos de idade, e se tornou o núcleo antissemita do governo do Pinochet. Ele assassinou várias pessoas, não por serem comunistas, mas por serem judeus. Isso é uma pesquisa que eu fiz, né? Mas não é a história dele, eu peguei apenas isso. Então, eu imaginei o seguinte, esse sujeito é mandado, como alguns foram, mandados para a Suécia para espionar os exilados. A Suécia foi o país que recebeu o maior número de exilados do Chile. E o governo da Suécia, na época, fazia uma grande oposição ao Pinochet e tentava isolar o Pinochet, o governo do Chile, do contexto internacional de negócios. E no começo do governo do Pinochet, eles mandaram alguns agentes para a Suécia para espionar o próprio pessoal, o próprio governo da Sueca, tentar boicotar aquele movimento e tal. Então eu pego esse personagem e transformo ele num personagem em transição, que sai da barbárie onde ele vivia, ele é absolutamente perverso, e ele vai para a Suécia, ainda jovem, e lá ele conhece uma sueca. E dizem que ninguém conhece uma sueca impunemente. Já o velho Gaddafi tinha um séquito de suecas trabalhando com ele. Então ele é apresentado para o processo civilizatório. O que é viver na Suécia? Então eu estive em Estocolmo, andei por lá, fui na biblioteca. É isso que eu ia te perguntar, se você esteve nesses locais todos. Todos os lugares citados são lugares que eu conheço. Que fantástico. Você tem um restaurante citado, tem um prato, digamos, uma salada de polvo, essa salada é servida lá, com o vinho que eu cito. Eu chego ao detalhe, por exemplo, de no voo que ele toma de um lugar para outro, de volta para a Suécia, ele para em Londres, no voo, o número do voo é exatamente aquele. A empresa aérea é exatamente aquela. Quer dizer, a realidade dentro da ficção. Dentro da ficção. Fantástico e isso. O caminho quando ele vem de Valparaíso para o aeroporto de Santiago, tem um café, e nesse café tem um merengue gigante, famoso. Esse café tem um merengue, eu comi um merengue, eu sei o que é, como que é. Eu vejo, muito legal isso. Então eu faço a pesquisa para dar ao leitor a sensação de verossimilhança, mas é tudo ficção. Sim, mas em contrapartida, todos os fatos ali que você relata, aquilo que você vivenciou, você coloca e... Sim, o tempo de uma viagem, por exemplo, de um lugar a outro é exatamente aquele. E o legal, porque normalmente, quando você lê um livro, você se transporta nele para ele. Exatamente, essa é a intenção. Então, no teu caso, então, é um transporte absolutamente Se a pessoa real. passa lá, o ônibus que ele toma é a linha tal, o número tal, absolutamente. Você faturou claro. de agente de turismo? Não, hoje foi gratuito. Não, pesquisa Sem jabá, tem jabá? Aí, não, devia até ter, né? Devia cobrar do restaurante, que muita gente vai lá tomar aquele vinho. Mas o Contraparto é um pouco mais do que isso também. O Contraparto é uma referência a um filósofo, um pensador sueco, que hoje é absolutamente desconhecido, que eu não entendo por quê, que a história da filosofia não contempla mais esse nem pensamento. lá? Nem em lugar nenhum. Na Suécia tem um grupo de estudos. Os únicos que continuam estudando esse Emanuel Swedenborg são os espiritistas kardecistas.
Por quê? Porque o espiritismo kardecista foi fundado em cima dos pensamentos dele. Você sabe que quando eu li isso aí no teu livro, eu fiquei duvidando. Falei, pô, mas espera aí, o Kardec é antes desse cara, não é? É o inverso, né? Não, é posterior. O 1740. O primeiro impacto, eu falei, não pode ser. Não Porque foi. quando eu li a história do Kardec, não havia menção dessa pessoa. Não, é muito... Pois é, justamente. Não, porque o kardecismo vem do martinismo. E o martinismo vem do Swedenborg. Como é que você descobriu esse cara? Se todo mundo já não falava. Através do Jorge Luiz Borges, o escritor argentino. O Emanuel Swedenborg influenciou todos os grandes pensadores e escritores, principalmente a partir do século XIX. Kafka, Machado de Assis, Borges, Dostoiévski, os filósofos Kant, todos. Por que os caras Porque omitem assim, então? Porque em determinado momento, eu imagino que seja por isso. O Swedenborg, ele abandona o pensamento iluminista e passa a falar de uma forma teological. Ele vivia num lugar e não feriu melindres ali. Se ele continuasse filosofando daquela maneira, ele ia contrariar a igreja. E certo. Calaram a boca dele. Aconteceu com Thomas More, né? Foi degolado, foi enforcado, foi morto, né? Suicidado. Suicidaram ele. Então, ele foi um homem, o Swedenborg foi um homem que conheceu tudo o que se podia conhecer no seu tempo. Começou a estudar o carvão, a mina de carvão, que o pai dele trabalhava com carvão. Daí passou a estudar metalurgia, química dos gases, química, metais. Depois passou a estudar a química, passou a estudar fisiologia humana. Ele foi um homem que descobriu a diferença entre os fluidos do organismo humano. Um sábio, pô. Um sábio. Ele foi que elaborou a teoria nuclear, a teoria de Kant-Laplace, a teoria nuclear de Kant, a teoria atômica de Kant-Laplace, não é do Kant, é do Swedenborg. Isso está comprovado numa correspondência do Kant, Immanuel Kant, quando era jovem, escreveu para o Swedenborg, e o Swedenborg deu uma série de dicas para ele. A teoria da origem nebulosa das estrelas, ele fez em 1738. 1738. E como ele se tornou um místico, a ciência iluminista, a ciência poderosa, a ciência virou uma nova religião, né? Abandonou completamente o Swedenborg, passou a ser considerado um maluco, porque ele conversava com os anjos nas ruas de Londres. Eu encontrei essa frase num poema de Borges, intitulado Outro Poema dos Dons, em que o Borges faz uma homenagem a todas as grandes influências da vida dele, desde os sábios da Grécia até os mais recentes pensadores. Está lá, por Swedenborg, que conversava com anjos nas ruas de Londres. E aí eu ponho esse Swedenborg através de um artifício de ficção dentro da trama do romance. E como é que você encaixa isso? O meu personagem, ele assassinou algumas pessoas. E uma das pessoas que ele assassinou foi um jovem argentino, que ele encontra no lugar, tal. Ele e os colegas dele matam o rapaz. E quando ele vão enterrar o cara, a vítima na areia de umas dunas que existem lá perto de Vinha del Mar, perto de Valparaíso, existem essas dunas, os meninos brincam de prancha, descem ali e tal. Eles enterraram o corpo na duna, e quando ele revistou os bolsos do menino morto para ver que era, ele achou esse verso do Borges. Ele guarda no bolso e quando ele chegou na Suécia, ele falou, quem será Emanuel Swedenborg? Ele foi na biblioteca, começou a ler, e aí aparece essa jovem sueca e pergunta, você está lendo Swedenborg? O seu Swedenborg é o cientista, o filósofo ou o místico? Aí ele vê que ela conhece Swedenborg. Aí ele falou, não, eu li a partir do Borges, tá, aí começa a se relacionar com essa moça. Aí ele se transforma numa outra pessoa. 40 anos depois, ele é casado, tem 2 filhos, tem netos, esqueceu que ele é chileno e recebe um bilhete.
que vem para cá. Vem para cá porque vai ter uma eleição, nós queremos você candidato a uma coisa, porque você é dos nossos, mas você tem uma imagem como sendo alguém exilado e fez uma carreira acadêmica brilhante na Suécia, é casado, é um pai de família, um homem que honra todas as tradições chilenas e ninguém sabe do seu passado e ele é obrigado a voltar. E o livro todo é esse fluxo de consciência dele dentro de um hotel, lembrando o que ele foi, lembrando o que ele é e sem saber quem ele é realmente. Que ele foi uma coisa, veio a ser outra e no momento que ele está tendo que enfrentar a sua consciência, ele não sabe se ele é aquele criminoso, se ele é aquele pai exemplar, acadêmico importante, quem ele é. Ou quem que querem que ele seja, né? Querem que ele seja, ele não pode ser nada, porque ele não consegue se perdoar pelo que fez. E não consegue nem contar para a mulher dele. Mas até aí ele já depois, desculpe te interromper, não, por favor. Claro, depois de 40 anos, então ele está com quantos anos? 60 então? 64, 65 anos. Pô, então já não está lá numa carreira tão... Não, ele já uma é carreira aposentado. Exato. Mas ele chegou ao topo. Ao descrever a carreira dele, eu estudei as carreiras da Universidade de Estocolmo. E qual é Ele fez o curso, né, de Direito, depois ele começou a estudar os sistemas. Nos sistemas ele faz um curso sobre o sistema econômico na London School of Economics. Na descrição, a escola é exatamente ali. O restaurante a tantos metros da escola. E aquela Longestrasse, como é que chama aquela avenida com um nome esquisitíssimo, como todos lá são, para nós, né? É o nome. Tundstrasse, né? Strasse é a rua, né? Mas Kundestrasse, não sei o quê. Standstrasse. Ele volta para Estocolmo depois de fazer o curso de sistemas econômicos em Londres. E então ele se especializa em ciências, o sistema das ciências, que é uma carreira, né? Então ele tem essa carreira acadêmica dele é verossímil, porque ela existe eu pesquisei no currículo da Universidade de Estocolmo, eu pesquisei, por exemplo, como é que um exilado era aceito na Suécia. Ele tinha que fazer 250 horas de aula de sueco para se candidatar a um estudo, a um curso, ou a permissão de morar. Permissão de morar, etc. Tudo é absolutamente verossímil, mas a estrutura do romance circula em torno do pensamento dele. Tem um determinado momento do romance que ele começa a conversar com anjos, assim como Swedenborg conversava com anjos. Ao fazer esses questionamentos, eu faço com que ele comece a ter um fracionamento da personalidade dele. E aquilo que ele não consegue enfrentar, ele ouve um anjo falando com ele. Então, esse é o fluxo de consciência. Como se fosse um alter ego. Exatamente. Vai e volta, vai e volta. Isso. Quando fica insuportável aquela coisa recorrente, aquele sofrimento dele, responsabiliza o anjo. Responsabiliza o anjo. O anjo faz as perguntas que ele não pode se fazer. Ele não pode se perdoar. Portanto, ele não pode pedir perdão para ninguém, nem para a mulher dele. Se nem ele se perdoa? Se ele se perdoar. Então, ao colocar os anjos, eu coloco os anjos da mitologia sueca, que estavam presentes, que eu encontrei numa exposição na Pinacoteca de São Paulo, de uma artista sueca do mesmo período, do século XVIII para o século XIX, chamada Yuma Van Kleen. E ela desenhava os anjos, que eram os anjos do Swedenborg. Quer dizer que gira, e tudo se conecta. Essa que é a ideia do fluxo de consciência, é que a mente humana, a consciência humana, é um grande sistema de conhecimento, um grande sistema de emoções, como se fosse uma grande galáxia, em que as coisas estão sempre se interrelacionando. Não tem coincidência. Não existe coincidência, as coisas estão todas relacionadas. É o efeito bumerangue, você lança e ele volta. Como chama aquela coisa, chama o efeito borboleta, né? Isso. Uma borboleta bate as asas aqui. É tão aqui. esquisito a gente tentar entender isso. É complicado, mas muito é uma complicado. coisa, na minha opinião, é uma coisa muito real.
Escuta, uma sacanagemzinha aqui, bem particular, ninguém está vendo mesmo e tal. E você conheceu alguma sueca que você ficou impune? Não, infelizmente não tive. Eu não posso colocar isso no meu currículo. Uma sacanagem marital essa, né? Não, infelizmente não está no meu currículo isso. Escuta, óbvio, a gente nota que você é uma pessoa de uma cultura bastante vasta e profunda. Desde quando que você teve assim esse insight? Vou começar a escrever. Como é que se deu? Antes do jornalismo, depois, Não, desde criança? Porque normalmente as pessoas têm isso desde tenra idade. Sim, eu depois desde aflora criança. e você melhora. Eu desde criança. Eu de vez em quando faço uma palestra ou uma aula em algum lugar. Eu costumo dizer que eu realizei todos os sonhos que eu tinha quando criança. Talvez eu tenha sido muito modesto nos meus sonhos. Mas eu fui Sonhou pouco, hein? Eu fui uma criança. Sonhou pouco. Eu fui uma criança ao mesmo tempo problemática e privilegiada, porque eu não falava quando era criança. Eu fui diagnosticado como autista quando eu tinha. O médico da minha família chamava Dr. Schwenk, e aos 5 ou 6 anos de idade eu não falava, e ele falou: olha, esse menino tem um certo tipo de autismo. E chegou até a recomendar ao meu pai que me mandasse para uma escola especial quando eu fizesse 7, 8 anos, porque eu não conseguia falar, não falava. Mas pensava. Pensava e tal. E a minha irmã mais velha queria ser professora, e ela me ensinou a ler e escrever quando eu tinha 5 anos de idade. Ia fazer 5 anos, eu já escrevia e tal. E no período, naquela época, a criança só ia para a escola aos 7 anos, no curso primário, né? O grupo escolar. Quando eu entrei no grupo escolar... Você usou o caminho suave também? Caminho suave, claro. Quando eu entrei no grupo escolar, eu tinha uma professora chamada Teresa Uematsu. Ela é viva ainda, de vez em quando eu vou visitá-la. E ela se surpreendeu, porque ela começou a dar A, B, A, e eu já escrevi A, abacate, abracadabra, escrevi um monte de letras com B. Aos 7 anos eu já tinha lido todo o dicionário da língua portuguesa. Nossa. O dicionário Melhoramentos. Com 7 você já falava? Eu não falava, eu falava muito pouco. Eu não falava nem para ir ao banheiro, nem para pedir para ir ao banheiro. Meu pai foi na escola para evitar que esse problema que aconteceu se repetisse. Eu sofria muito bullying, né, evidentemente. Ele falou para a professora: a cada meia hora a senhora põe na porta do banheiro. Ele não precisa nem fazer lição, que ele já sabe mais do que o pessoal do 3º ano. E a dona Teresa Uematsu, que eu homenageio sempre que eu posso, todo mundo, toda criança deveria ter o direito de encontrar uma professora que o compreenda, um mestre. Iluminada desse jeito. Iluminada. Uma senhora japonesa, com uma paciência enorme, uma dedicação, assim... Fora do comum, comovente, fora do comum. E ela, como eu já escrevia, ela me dava outras coisas para ler. Me dava poesia, eu comecei a escrever poesia. Aí quando eu tinha um pouco mais de idade, ela falava com as outras professoras, já tinha outra professora e tal, e eu era chamado para escrever poemas para as datas cívicas, 7 de setembro, Dia das Mães. Orador. Não gostava de ler, não gostava de ler em público, mas alguém lia. Até que um dia eu fui lá e declamei um poema meu e começou a soltar aquilo. E, enfim, isso ninguém passa impune. Com muito pouca idade eu li enciclopédias inteiras e tal. Meu pai comprava. Alimentava uma inveja miserável, né? Provavelmente. O queridinho da professora. Não, tinha muito disso. Claro, eu passei por isso. Eu já sabia escrever na lousa, né? Então, o queridinho da professora, puxa saco. Aí depois, no ginásio e tal, e começou, depois da adolescência, comecei a me soltar. E então eu pude me desenvolver melhor, superar essa... Mas eu até hoje tenho alguma dificuldade. E a dramaturgia, como é que veio? A dramaturgia, eu tentei fazer teatro quando eu era jovem, tinha 14, 16 anos, mas não consegui ir para o palco. Então eu dirigia peça lá do grupo amador, né? Depois na faculdade também entrei no grupo, mas na hora de apresentar a peça eu preferi ficar atrás das cenas. E
Meu pai era um homem muito sábio, muito inteligente, muito sábio. E a minha mãe era um amor, assim, a paciência, o amor inteiro, né? Minha mãe era a mulher mais esperta do mundo. Nunca aprendeu a cozinhar. Nunca. Nunca vi ela lavar um prato. Nós fomos 8 irmãos, teve 8 filhos. 9, como a que faleceu. Cada um tinha uma E ela atribuição. falava com meu pai, você quis tantos filhos, agora eu já cuidei tanto de criança, e você arruma alguém para cozinhar. e ela nunca aprendeu, não sabia fritar um ovo. Mas era assim, lia muito, compartilhava muitas Também leituras geminiana, dela. né? Não, a minha mãe é de julho. E ela adorava, gostava de ler, falava palavras cruzadas e coisas assim, gostava muito de compartilhar e jogar cartas com a gente, com os filhos, depois com os netos. Convivência plena. Fantástico isso. E atuava muito numa sociedade auxiliadora feminina, eles eram da igreja presbiteriana, e então tinha essa coisa da atividade social, né? Mas a minha casa tinha muita leitura, se conversava muito. Meu pai era agente do Estadão, então eu recebia o jornal, assinava seleções, manchete, fotos, cruzeiro, aquelas coisas, tudo tinha, cheio de revista, tinha coleções de discos, né? Ele fazia a gente ouvir ópera e fazia a gente ouvir música popular. Para ter os dois Ele pés. explicava que eram 2 tipos de arte diferentes. Um enleva e o outro estimula. Eu nunca tinha visto essa perspectiva. Eu, no princípio, eu vim a entender isso muito depois. O princípio da arte apolínea, que é a perfeição, a harmonia de Apolo, e dionisíaca, que é a festa, que é o Baco, né? Então é uma coisa de buscar um equilíbrio na sua formação, né? E eu lembro de discos que ele comprava aquelas coleções das seleções do Reader's Digest. Isso eu também, quando era criança, eu lia muito. Mas o radialista, como é que se fez? Mas eu sempre quis, eu tinha um tio-avô do meu pai, um tio-avô que era tio do meu pai, e chamava Luciano Martins Costa. E era um juiz de paz em Santos, escrevia na Tribuna de Santos. E meu pai tinha muito orgulho dele, que era, assim, ele morreu muito cedo. Quando eu tinha 3 anos de idade, ele morreu, eu nem cheguei a conhecer. Mas o meu pai, quando saiu de casa, meu pai foi criado numa fazendinha lá, remota no Vale do Ribeira, onde não tinha nada. Tinha uma escolinha e ele e o irmão, eram 2 irmãos, 2 irmãs, e ele foi expulso da escola por mau comportamento. E o meu avô mandou buscar um mestre-escola, que havia essa figura. O mestre-escola era um homem versado, geralmente um professor. Polivalente. Né? Polivalente, que dava aula de geografia, história, filosofia e tal. Meu pai tinha essa formação muito forte, né? Escrevia, lia, fazia poesia, escreveu um livrinho chamado Assim na Terra como no Espaço, que era uma espécie de eram deuses astronautas, uma coisa assim. E era um homem muito curioso e ele era correspondente, era ligado a uma instituição chamada Comunidade do Pensamento, que é uma comunidade de livres pensadores que tem uma sede aqui na Liberdade, em São Paulo, que discute filosofia e tal. E quando eu tinha 15 anos, ele me enfiou na Sociedade Rosa Cruz. Então eu tenho uma formação... eclética, inclusive. Eclética. O lugar que eu nasci é uma comunidade, uma colônia japonesa. A minha mãe falava japonês. Minha mãe era judia, falava japonês. Uma era judia cristianizada. A mãe dela tinha um horror de perseguição, então ela obrigou a família toda a ser católica, né? E meu pai era de uma tradição presbiteriana, descendente desses pioneiros uma parte da família dele, daqui de Santa Bárbara, americana. Esses americanos que vieram criar a igreja presbiteriana. Eu tenho um tio chamado Willis Banks, que era um pastor missionário que andou entre os índios caiuás. É uma história. Você tem uma Então, eu morava perto de um templo budista, jogava beisebol na escola com os meus amigos japoneses, não tomava café, tomava chá e tinha acesso à música folclórica japonesa, aquelas danças. Mas você chegou a aprender a falar japonês também? Não, isso é uma bobagem. Mas a minha mãe falava fluentemente e escrevia. E fazia haikas. Olha que barato, hein? Em 2008, eu fui lá para a cidade
convidado a fazer uma palestra sobre a abertura do centenário da imigração japonesa. E eu estava lá na casa da minha mãe e falei, por que não houve prisões aqui no tempo da guerra? Ela falou, porque eu não deixei. Eu falei, como assim? Ela falou, eu fui convocada pelo DOPS para fazer a censura da comunidade japonesa, as cartas, os jornais, e eu não deixei, sempre tinha alguma coisa sensível. Ela descartava. Descartava, dizia, isso aqui não é nada, jogava fora. Eu falei, mas por que a senhora nunca contou? Ela falava, porque eu achava que ia me chamar de traidora, quinta coluna. E na verdade eu estava protegendo, porque eu sempre conheço eles desde que eu nasci, desde que eu era criança, eu conheço os japoneses, sei que não tem nenhuma conspiração aqui, né? Infelizmente. Então eu nasci nesse bolo cultural, digamos assim. O que me indica, mais uma vez... Então, eu quis ser jornalista por causa do Luciano, que era tio do meu pai, que era jornalista. O ambiente favorece uma personalidade. Diversidade. Exato. Acho que o segredo é diversidade. Em qualquer nível, né? Qualquer nível. Eu ia, por exemplo, às vezes, eu subia, uma época meu pai coordenava, se lembra do Aliança para o Progresso? Sim. Vinha aqueles pacotes de remédio, leite em pó, e tinha que distribuir para as pessoas que passavam fome lá. Às vezes tinha uma enchente lá, acabava com a lavoura, e tinha gente que não podia nem sair de casa. Tá? Então a gente subia com uma lancha, ia até o Quilombo, lá perto da Caverna do Diabo, lá no Vale do Ribeira, e eu ficava ali, ouvia aquelas conversas dos quilombolas, a língua geral que se falava, né? A língua dos caipiras, que é uma coisa impressionante. Isso forma uma têmpera excessivamente boa, né? Sim, porque você vai armazenando todas essas... e tolerando, aprendendo. E a qualquer momento aquilo eclode, quando você precisa, né? Você aperta um save ali e aparece. Sim, sempre vem ideias, palavras, por exemplo, que eu sei o sentido que eu conheço é diferente do que está escrito no dicionário. Perfeito. Meu amigo, infelizmente, você sabe o que significa. Conversa quando é boa, você passa rápido. Você sabe o que significa o tempo para nós aqui, né? Então, tem algum outro no forno que vai sair? Não, eu estou começando a escrever um outro, mas eu não gosto de falar quando eu estou escrevendo. Tá bom. Bom, as portas da casa estão todas, portas e janelas, todas abertas para você. Com menos contratempo, por favor, Sim, né? Contraparto. Não expliquei o que é contraparto, né? Não nos esqueçamos que é um contraparto, né? Amigo, muito obrigado mesmo pela tua presença, nos honra sobremaneira a tua presença, particularmente a dificuldade para ter chegado até aqui. Agradeço mesmo, em nome de todos eles. Muito obrigado. Apareça sempre que desejar. Muito obrigado. Ok? Pessoal, conversamos com esta fera, Luciano Martins Costa, que deu um show de cultura que vale cada segundo despendido de vocês, e eu agradeço muito, como agradeço também a Luciana, o Verão, toda essa equipe técnica maravilhosa que nos insere nas maquinetas de vocês, e também Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono, que também nos honra sobremaneira. Silas, mais uma vez, perdão, Luciano, é que acabou de sair o Silas daqui. Claro. Luciano, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela companhia, pelo carinho, pela audiência, paciência principalmente. Até a próxima. Tchau, tchau.